Vamos começar, gente. Vamos iniciar hoje a unidade 4 do livro de Geografia. Então, quem quiser acompanhar no livro, tá? Às vezes está com o celular, tela pequena, não dá para ver certinho o slide. Pode pegar o livro aí para seguir. Iniciando ainda a unidade 4, então. Nós vamos falar sobre o Brasil, continuando falando sobre o Brasil. Só que agora nós vamos ver os aspectos rurais e urbanos, tá bom? Então, nós vamos iniciar a unidade 4 falando do aspecto rural. Prestem atenção nessa imagem, gente. Essa imagem aparece o aspecto urbano, que são as cidades, certo? E aparece o aspecto rural. A gente vê que está tudo interligado, né? Não só por estar próximo, mas um depende do outro para existir. Certo? Para que vai ter uma agricultura se não tem pessoas? Para que vai ter, né, tanto desenvolvimento, tantas pessoas se não tem comida? Então, uma coisa está ligada à outra. Isso a gente vai perceber durante a unidade. Bom, essa imagem aqui de rural, né, essa imagem rural, ela mostra um tipo de agricultura chamada familiar. A gente vai ver também nesse capítulo. Então, olha, planta-se, dá para ver aqui, tá vendo os tipos de plantação diferentes? Talvez até aqui uma divisão, ó, um terreno dividido de outro, né? Então, o que acontece? A agricultura familiar planta-se vários tipos de coisa e vende já diretamente aqui para as cidades, tá? Para pequenas indústrias, já para os comércios locais. Essa aqui é a agricultura familiar, tá bom? A gente vai falar sobre isso. Então, a gente vê uma imagem aqui, já vai meio que entendendo depois na hora que eu for explicar, beleza? Então, é o capítulo 11 que a gente vai iniciar hoje. O espaço agropecuário. Bom, vamos ver o que significa essa palavra? Alguém sabe dizer o que significa a palavra agropecuário? É quando cuida dos gados? Não faço a Um minha falou ideia. gado, outro falou plantação, e agora quem tá certo? É porque eu lembrei da pecuária. Só por isso mesmo. Eu acho que É os dois juntos. Os dois eu também acho. juntos, é isso mesmo. Todo mundo acertou. Quem falou gado Uhul. acertou, quem falou plantação acertou, quem falou os dois juntos também. Ó, agro vem de agricultura, certo? E pecuário vem do gado, vocês falaram, mas não, né, o gado aí tem vários estilos depois que a gente vai ver. Bom, que é a pecuária, criação de vários tipos de animais, tá bom? Então, agropecuária, a gente está falando dos dois ao mesmo tempo, tá? Então, a gente está falando de agricultura e de... Ai, meu Deus, como que fala a palavra? Agricultura e pecuária, mas eu queria falar outra palavra, pecuária. Bom, mas é isso, vocês entenderam, né? Então, é uma palavrinha que junta os dois. Aqui, ó, agricultura e pecuária, certo? Quando a gente fala agricultura, a gente está falando de plantação. E quando a gente fala de pecuária, a gente está falando de criação de animais, certo? E quando a gente junta a palavrinha agropecuária, a gente está falando dos dois, bom? Acho que não tem dúvida nisso, né? Então a gente vai ver paisagens e contrastes do espaço rural, certo? Então, no espaço rural existe só a agricultura e a pecuária? Não, tem também a floresta, tá? É fácil de dar um exemplo para nós aqui, que a gente tem International Paper. Então, a produção de papel depende da floresta? Sim. Chegou? Geralmente... Oi? Nada, não, tia. Não, tá. Então, geralmente são florestas, né, que faz parte disso, aquela floresta que desmata e replanta, tá bom? Então, tudo isso são realizadas, em geral, no campo, na área verde, tá bom?
O Brasil, a gente sabe que é um território enorme, a gente tem muita terra, é o quinto maior país do mundo, então a gente tem muito espaço no campo, certo? E a gente tem cerca de 30% de todo o nosso território que corresponde à propriedade rural, tá? Pastagens, lavouras e florestas plantadas, beleza? Aqui nesse gráfico mostra então o território brasileiro e suas divisões de como é utilizado esse campo, tá? Então aqui esse primeiro verdinho destinado à preservação vegetal dentro dos imóveis. Por exemplo, você tem uma fazenda gigantesca, sem fim, né? Que tem por aí, né, gente? Umas fazendas gigantescas, né? Um espaço rural muito grande e tem dono, certo? Porém, você não consegue utilizar tudo de tão extenso que é. Então, o governo brasileiro, em uma certa época, começou a perceber esses lugares. Tinha dono, certo? Porém, não tinha uma plantação, não era utilizado, era ali um tipo de vegetação que precisa ser preservado. Então, acaba que tendo uma certa preservação da vegetação, mesmo dentro de um espaço que tenha dono, certo? Então, essa área aqui. Vegetação nativa, certo? De conservação. Vegetação nativa de terras indígenas, vegetação nativa em terras ainda não cadastradas. Que, gente, o território brasileiro, como eu disse, é muito grande. Ainda tem algumas terras para serem cadastradas. Então, todo esse espaço aqui são essas vegetações destinadas aí mais ao cuidado. Bom? Aqui. Nossa, cliquei sem querer. Aqui o amarelinho, pastagens nativas. Aqui o roxinho, pastagens plantadas. Aqui o vermelhinho, lavouras, né? Florestas plantadas, esse tipo de plantação. Bom, então aqui são pastagens e aqui plantação. A gente percebe que o espaço de pastagem é bem maior, né? Do que o de própria plantação. Certo? E o que sobrou aqui pequenininho, cidades. Bom, então olha como o espaço verde, o espaço para plantação, o espaço para criação de animais é muito maior do que o urbano. Vocês perceberam aqui, ó? Tudo isso aqui, vegetação para lavoura e para criação de animais. Esse espacinho mínimo aqui é a cidade. Vocês imaginavam isso? Que tinha tanta vegetação assim, tão pouca cidade no Brasil? Pois é. Vamos lá. Bom, a agropecuária, então, gente, ela é uma atividade, claro, que utiliza o solo, né, planta, criação de animais. E a agropecuária garante a produção, gente, da alimentação, lógico, como eu falei para vocês, que a nossa comida vem dessa plantação, certo? Pro, mas e a comida que a gente compra no mercado? Pois é, tudo é plantado, tudo é feito ali, né, nessa parte da agricultura, aí é levado para a indústria e da indústria vai para o mercado, certo? Então é um ciclo, é uma sequência de várias coisas, tá bom? Algumas não, algumas a gente compra direto lá da horta, né, alguma folhagem, alguma coisa assim, mas a maioria acaba passando por uma indústria, certo, gente? E a carne também, na parte da pecuária, né? A maioria da carne que a gente compra, a gente vai comprar onde? Lá no açougue, né? Ou lá no mercado mesmo, que passa por um frigorífico, é embalado, aí é limpo, tem toda uma fiscalização. Depois chega pra gente, né? Muito raro hoje em dia alguém ir direto lá no sítio comprar carne. Né? Eu mesmo acho que não conheço ninguém que faz isso, a não ser num fim de ano, que assar uma leitoa e acaba encomendando, né? Ali talvez de uma fazenda, mas é muito difícil, não é verdade? Então, o setor agropecuário tem uma imensa ligação com a indústria, beleza? Acho que deu para entender, né? Então, tudo que é feito ali no campo
tanto plantação quanto criação, é destinado para as indústrias. Depois a indústria repassa para a gente consumir, comprando lá no mercado. Bom? Bom, o setor da agropecuária foi o setor de maior desempenho do país. A gente entende, então, isso o quê? Que o Brasil, ele investe muito, né? E uma das coisas que mais dá lucro no Brasil é a agropecuária. Tanto, então, a plantação quanto a criação de animais, certo? Então, lembrando que sempre que a gente fala agropecuária, nós estamos falando dos dois, certo? Então, e isso vem crescendo. Cada ano que passa, a agropecuária cresce no Brasil. Então, a gente vê que existe um investimento nessa área do Brasil e, infelizmente, eu já vou colocando um ponto negativo, que, infelizmente, o Brasil investe pouco em tecnologia e ciência, né, em educação. O maior investimento nosso mesmo é na agropecuária, tá bom? Vamos ver o que mais tem de interessante nessa parte. O que produzimos, né? A gente produz tanto, mas o quê? O Brasil tá lá top, né? Um dos maiores produtores do mundo, né? Do agronegócio, né? Da plantação. O que tanta gente exporta? O que a gente produz? Soja, tá? Milho, laranja. Nós somos um dos maiores exportadores de suco de laranja do mundo. Sabiam disso, gente? Pois é. É cana-de-açúcar, o algodão, a mandioca e o café. Certo? Então, esses são os principais produtos plantados no Brasil, destinados à venda para até o exterior. A gente vende esses produtos para praticamente o mundo inteiro, a gente exporta. E isso traz um lucro muito grande para o país, tá? Aumentando o nosso PIB, Produto Interno Bruto. O que seria isso? É todo o lucro gerado com essas vendas no ano, tá bom? Então, o lucro do Brasil, grande porcentagem está aí na agropecuária, tá bom? Vamos lá. Aqui tem um gráfico, né? Aqui da agropecuária. Olha como subiu, né? A quantidade de produção e em real, tá? Porque a gente aqui está falando de reais, ó, bilhões de reais. Então, olha esse lucro, gente. Vai chegar aí quase na linha dos 500 bilhões de reais de lucro, né? Na agropecuária. E aqui separadinho, só pecuária e aqui só a plantação, certo? A gente vê então que tem um lucro muito grande, bom? Então a gente, eu às vezes até comento, dependendo de alguma aula sobre esse assunto, que o Brasil ele realmente está na mão dos empresários e dos latifundiários, que são os donos dessas grandes lavouras, né, da agropecuária. Então, eles são praticamente os donos do país mesmo. Por quê? Porque eles detêm a riqueza, né? Através deles gera riqueza no país e eles têm lucro muito grande. Então, a gente está falando do agronegócio, que são produtos que são produzidos assim em muita quantidade e que são vendidos para o exterior, certo? E traz um lucro para o Brasil enorme, tá? Esse é o agronegócio. Então, olha aí os gráficos de maiores produtores. O maior produtor de soja, Estados Unidos, em segundo lugar já vem Brasil, certo? E de milho, Estados Unidos, China, em terceiro lugar já vem Brasil. Então, nós somos um dos maiores produtores, certo? E exportadores, tanto de soja quanto de milho e aqueles outros produtos que a gente comentou no outro slide ali. Aqui uma imagem de plantação de soja e milho. Tá vendo? São plantações gigantescas. Essas que são
para vender para o exterior. Tá? Então, a produção é em milhões de toneladas. Vocês sabem que uma tonelada é 1.000 quilos, não é? Imagine 86,8 milhões de toneladas. Gente, é uma quantidade que a gente não imagina, né? É muita coisa mesmo, tá? Que é aí vendido para o mundo todo. Então, nós temos dois tipos de jeitos, vamos dizer assim, de organizar essa economia rural. Nós temos a agricultura familiar e o agronegócio. Então, tem esses dois conceitos, certo? Então, a gente começa aqui falando da agricultura familiar, tá? Ela é responsável, gente, pela maior parte da produção de alimentos, tá? Principalmente para venda dentro do país, tá? 74,4% dos postos de trabalho, quer dizer, do emprego, tá? Rural brasileiro está relacionado ali, então, na agricultura familiar. Então, olha só, 74% das pessoas que trabalham no campo trabalham em agricultura familiar, tá? Então, gravem bem essa frase. A maioria, 74%, trabalha na agricultura familiar, certo? Mas quem são chamados agricultores familiares? O que tem que ser? Como que a gente sabe quem é agricultor familiar e quem é do agronegócio? Tem essas duas diferenças, então. Olha só, nós vamos ver aqui o que precisa ter para ser, então, um agricultor familiar. Ele não pode ter uma área... Desculpa, gente. Eles não podem ter uma área maior do que 4 módulos fiscais. Ou seja, olha aqui, cada módulo fiscal é um hectare, mais ou menos 10 mil metros quadrados. Ele não pode ter uma área maior de 40, tá, mil metros quadrados. Então, a área dele não pode ser tão extensa. Ele precisa que a maioria dos trabalhadores seja da família, certo? Para ser familiar. E tem um percentual mínimo de renda familiar originária dessa atividade econômica, ou seja, ele precisa garantir parte do seu sustento, do seu salário mensal, precisa vir dessa agricultura, certo? E dirige o seu estabelecimento, aí, o empreendimento, a sua fazenda, com a sua família, tá? Então, precisa ter esses requisitos para se falar, olha, eu sou, né, eu tenho meu negócio de agricultura familiar, certo? Então, precisa ter esses requisitos aqui. Bom, apesar da importância da agricultura familiar, nos últimos anos aí, vamos dizer assim, de um tempo para cá, muitas dessa agricultura familiar, elas vão deixando de ser agricultura familiar, vão adquirindo mais terras, vão aumentando a tecnologia dentro da sua plantação e começa a se tornar um agronegócio, tá? Por quê? Porque dá muito mais lucro, tá? Você plantar uma única coisa e vender para o exterior em grande quantidade. Dá muito mais lucro do que você ficar plantando várias coisas diferentes e ficar vendendo por aqui mesmo, tá? Na sua região. Então, o lucro é bem menor. Outra coisa que faz o lucro da agricultura familiar ser menor é a quantidade de funcionários que ele precisa, tá? Então, assim, você paga um grande número de funcionários, além da sua família inteira trabalhando ali, certo? Você precisa pagar funcionários, mesmo que seja da sua família, ele precisa ter um salário, né? E não é, vamos dizer assim, não é uma plantação tão grande que vende tantas coisas. Então, é uma plantação menor e que paga maiores salários, que vende menos coisa. Ao contrário, é o agronegócio. O agronegócio, ele vai plantar uma única coisa, praticamente a monocultura, vai plantar uma plantação gigantesca, vai colher muito, vai vender muito,
e vai pagar poucos funcionários, certo? Por quê? Porque geralmente essas plantações usam máquinas, tá? São mais sofisticadas a plantação, tem recursos maiores. Então, eles têm mais lucro, eles investem mais também, certo? E 76% das terras é do agronegócio. Gente, comparem, pensem comigo. Imagine aí um território enorme. 24% é da agricultura familiar, quer dizer, uma porcentagem muito pequena. O resto todo, 76% que sobra, é do agronegócio. E quem garante a mão de obra? Qual dos dois tem mais funcionário? Esses 24% tem 74% dos funcionários. Ou seja, o que tem menos plantação, o que tem menos lugar para plantar, o que produz menos, emprega muito mais. Quem tem muita terra, quem planta muito, que tem muito lucro, emprega pouca gente. Então, olha aí como é diferente esses dois tipos de agricultura. Como um tem muito mais vantagem que o outro, tem muito mais lucro, paga pouco funcionário. Certo? Esse é o agronegócio, que planta demais e vende para o exterior, certo? Com altos lucros. E aí que eu falei para vocês, a modernização agrícola no agronegócio, tá? O agronegócio, então, ele vai usar de muito, nossa gente, vai usar de muito agrotóxico, tá? Vai usar, vamos ler aqui, vai para a gente seguir certinho, os insumos industriais, ele vai ajudar bastante na mecanização. Bom, vamos lá, ó. Com a modernização da agricultura desencadeada nas últimas décadas, extensões e porções do espaço rural brasileiro sofrem transformações, tanto em relação ao tamanho da área ocupada quanto à produção agrícola. Bom, cada vez mais a agricultura está desmatando, invadindo o espaço brasileiro, tá? Isso aí só tem aumentado. Bom, cultivadas em grande escala para fins de comercialização, mecanização e emprego de insumos, isso que eu estava falando para vocês, tá? Constituem características marcantes para o início do processo que desencadeou no aumento da produção e das exportações agrícolas. Então, a mecanização, o uso de muitos tratores, muitas máquinas, muita tecnologia, muito agrotóxico, tá? Aumenta a produção, tá bom? A soja, o açúcar, carne, aves, né, estão aí no ranking da exportação brasileiras. Tá? Então, principalmente soja, açúcar e a ave, a carne de ave, são os principais produtos, tá bom? E essa longa cadeia, né, de produção, segmento de insumos, serviços, até a produção, né, das indústrias, atividade logística, tudo isso vai fazer parte do agronegócio. Então, agronegócio, a gente já pensa em negócios, coisas além, coisas muito grandes. Bom, tenham isso em mente. Então, começa desde antes da porteira, lá das máquinas que são fabricadas, dos agrotóxicos, de tudo, das ferramentas que eles precisam, né, que chegam ali dentro da fazenda para eles trabalharem com tudo isso, tá? E plantar, desenvolver tudo aqui dentro. Depois, para sair daqui, precisa do transporte, vai para uma indústria para preparar todas as coisas e depois para ter o seu destino aí no exterior, tá bom? Então, a gente tem um processo muito grande que envolve muita gente e que envolve muito emprego, tá bom? Fora das fazendas, então, também. Tá? Então, tem um processo muito extenso. E temos a criação de animais aí, certo? Esse aqui, uma criação de gado. O que eu quero que vocês foquem é que existe os tipos de... Vamos aqui. Onde está o que eu quero falar para vocês? Ó.
A criação bovina, gente, ela é muito vantajosa no Brasil, tá? E ela é muito extensa, tá? Gera, então, um lucro enorme aqui para o nosso país, tá? A área ocupada, ó, no Brasil, a maior parte da área ocupada pela agropecuária, 73% destina à criação de gado, quer dizer, a maior área de tudo ali, né, a gente até viu no gráfico lá no começo, de toda a área da agropecuária, 73% é para a criação de animais, bom? E em vários territórios, principalmente no centro-oeste, bom? Aí nós temos aqui uma tabelinha, né, de rebanhos. Temos o suíno, temos o equino, que é para cavalo, aqui é mais para esporte, lazer, turismo, tá, gente? Os ovinos, que aí utiliza, além da carne, do leite, a lã, também desses animais. E as galinhas, que são, acho que as galinhas e os suínos são os mais comuns aqui pra gente, e o gado, né? A carne aqui de carneiro, de ovelha, é mais raro, né? Isso aí é mais para churrascaria, mais povo rico, né, gente? Isso aqui não é pra gente, não. O que vocês acham? Vocês comem muito isso daqui ou não? Ninguém quer falar nada? Pois se vocês verem, né? Ó, região Nordeste, região Norte, região Centro-Oeste, Sul, né? Que são as aí principais na produção desses rebanhos, certo? E a gente exporta muita, muita carne. Principalmente a gente viu as de aves, certo? Bom, nós temos também muita tecnologia e avanço aí na modernização, não só da plantação, mas como da pecuária também, tá? Olha, máquinas, vacinas, inseminação artificial, né? Isso também é bem interessante porque eles fazem, né, a criação ali através da tecnologia, tá? Temos a criação intensiva, certo? O qual o gado geralmente é criado em confinamento. Esse daqui é uma intensiva. Então, eles preparam todo um lugar para criar o gado, tá? Eles não ficam soltos no campo. Essa é a intensiva, tá? Eles têm um cuidado, um gasto maior, porém um lucro maior com esses animais na criação intensiva, tá bom? E temos aqui a extensiva, que ela se estende aí pelo território, eles ficam soltos, tá? Um tipo de criação mais livre, que depende mais da natureza. Porém, não tem tanta higiene, não tem uma qualidade tão boa quanto essas aqui da intensiva, tá? Porque aqui tem um cuidado maior, uma fiscalização maior. Aqui não, eles ficam ali soltos, tá bom? E aqui a gente no mapa, a gente vai vendo a criação. Essa daqui tá dividida. Aqui é extensiva, mais para o norte, mais aqui região nordeste. E aqui a intensiva, tá? Sudeste, centro-oeste, sul. Essa região aqui são as bacias leiteiras, tá? E aqui é a floresta amazônica. Para a gente ver que o país praticamente inteiro, sem ser a floresta amazônica, a gente tem a criação de animais, certo? A pecuária está em todo o território, praticamente, tá? Sendo extensiva ou intensiva. Bom, deu para entender a diferença dessas duas? Intensiva e extensiva? Ninguém tem dúvida nisso? Não. Ai, acabou já. Nós vamos fazer as atividades. Então, são só 4, tá? Bem tranquilo essas atividades. Qualquer coisa vocês me perguntam, tá? Semana passada ninguém me perguntou nada. Significa que estão conseguindo fazer tudo certinho, né?
Página 127, então. Tá bom? Eu acho que foi um assunto bem tranquilo, né, gente? Principal que vocês têm que saber que o Brasil é um produtor muito grande do agronegócio, né, da agropecuária. Tem que saber a diferença da agricultura familiar do agronegócio e entender um pouquinho, então, dessa diferença da criação intensiva e extensiva, tá? Acho que é mais isso de importante dentro do capítulo. Entender que o agronegócio envolve muita gente no trabalho, desde fora, antes da produção, durante a produção e depois, até chegar dentro da casa do consumidor. Tem um processo aí muito grande, envolve muita gente. Tá? Alguém quer fazer algum comentário? Ô tia, você falou que o agronegócio ele envolve muita gente, né? Uhum. E o familiar é só a família mesmo? A maioria é família, não todos. Tem funcionário de fora também, tá? Só Mas que daí a o plantação. agronegócio envolve muito mais gente fora da plantação, né? Nas indústrias, em outros setores de transporte. Então, gera emprego indireto, tá? Fora da fazenda. A agricultura familiar gera muito emprego dentro da fazenda, na própria plantação. Deu para entender, gente? Uhum. Essa diferença aí? Tá? Então, o agronegócio planta muito e vende muito para o exterior, com muita tecnologia e desenvolvimento,